a fogo a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Vem, Espírito Santo, incendeia aqui. Vem, Espírito Santo, profetiza aqui. Incendeia aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Enfim, nós chegamos na sexta-feira, esse dia em que nós clamamos o sangue de Cristo, o poder das chagas de Cristo sobre a sua vida. E é importante dizer para você que o cerco de Jericó à noite, hoje é o último dia à noite. Mas no Rosário vamos continuar os 2 últimos dias do cerco de Jericó. Eu quero começar contando para você, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, quando eu era pequeno, uma vez meu pai, para poder instruir sobre o perigo dos vícios, das drogas, sobre o perigo dos vícios, o meu pai me explicou: meu filho, isso é tão perigoso, um vício é assim, a pessoa acha que ela pode fazer aquilo uma vez, 2 vezes, mas depois que ela fica viciada naquilo, seja droga, seja outra coisa, bebida ou qualquer outro vício, a pessoa não consegue mais sair, ela não consegue deixar de usar aquilo. E eu falei: como assim, pai? A pessoa tenta, mas não consegue. E eu, criança, eu dizia: como que eu não consigo parar de fazer uma coisa? Se eu quero parar de fazer uma coisa, eu paro, é só eu parar. Aí ele disse: não, meu filho, não é assim. A pessoa, quando ela fica viciada numa coisa, ela não consegue mais. E eu ficava pensando naquilo. Imagina a mente de uma criança, não tão pequeno não, mas quando eu comecei a entender isso, né? O que é um vício, eu fiquei pensando: meu Deus, como é que uma pessoa quer parar de fazer uma coisa, mas não consegue parar? Era uma coisa difícil para mim, como criança, entender. Como é que alguém quer parar e não consegue parar? Ora, eu faço o que eu quero. Se eu quero andar para frente, eu ando para frente. Se eu quero andar para trás, eu ando para trás. O que eu quero fazer, eu faço. Mas a gente vai crescendo e vai entendendo as marcas que o pecado original deixou em nós. Lá em na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, São Paulo vai narrar uma luta que existia dentro dele. Uma luta que ele não conseguia dar uma explicação antes de se converter a Cristo Jesus. A religião judaica não conseguia dar uma explicação para essa contradição que existia no ser humano. São Paulo era uma das pessoas mais dedicadas à religião que existia no tempo dele. São Paulo tinha o melhor professor que existia. São Paulo era fariseu. Fariseu, às vezes a gente só tem uma noção ruim de um fariseu, mas fariseus eram pessoas que se dedicavam 100% a estudar a lei de Deus, a conhecer a lei de Deus. Infelizmente, no tempo de Jesus, a grande maioria deles se deixou levar pelo orgulho, pela vaidade, pelo apego ao dinheiro, pelo apego a si mesmo, e não acolheram a mensagem do Salvador. Somente poucos fariseus. Mas São Paulo era um dos fariseus mais dedicados, mais esforçados. Pensa numa pessoa muito religiosa hoje em dia, que vai à missa todo dia, que reza o rosário, que estuda todos os dias profundamente a palavra de Deus, que dedica toda a sua vida para estudar a palavra de Deus. São Paulo era assim. Mas a religião judaica não dava para ele uma explicação, porque mesmo fazendo tudo isso, ele percebia que dentro dele existia uma lei
contrária à lei de Deus. A lei de Deus diz: não cobiçarás, mas dentro de mim existe uma lei que diz: cobiçarás. A lei de Deus diz: não pecarás, mas dentro de mim existe uma inclinação carnal que diz: peca, peca. Seja egoísta, seja vaidoso, queira brilhar, queira passar na frente dos outros, queira ser mais do que os outros. Então, São Paulo não conseguia uma explicação para isso. E nessa ferida interior que existia dentro dele, ele teve o seu encontro pessoal com Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E nesse encontro surgiu a resposta que Saulo procurava para a sua vida. Mesmo buscando em todas as escrituras do Antigo Testamento, somente a pessoa de Jesus Cristo. E, gente, quando Paulo encontrou a pessoa de Jesus, ele gastou todas as suas energias, ninguém parava ele. Paulo foi apedrejado numa missão. Apedrejamento matou Estevão. Paulo ajudou a matar Estevão. Mas o mesmo fizeram com ele, mas ele não morreu. Imagina como esse homem devia ser ferido. Ele foi flagelado como Jesus. Ele foi naufragado. Paulo passou por tantas coisas, mas nada parava esse homem, depois que ele encontrou uma razão de viver, depois que ele encontrou um sentido na sua vida. Porque no judaísmo, sendo fariseu, ele não encontrou esse sentido, não encontrou essa alegria, não encontrou essa paz. Somente quando ele entendeu que Jesus Cristo perdoava ele do jeito que ele era, apagava todos os seus pecados e dava força a ele para lutar contra o pecado. E mesmo nas quedas dele, ele entendeu um coração misericordioso de Jesus. Entendeu que ele devia viver pela gratidão, porque Deus nunca ia se cansar de perdoá-lo na luta dele para se modificar. Quando ele entendeu a teologia da graça em Jesus Cristo, como diz São João, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se puder diminuir um pouquinho, irmã, por causa do microfone, por caridade. Então, imagina, Paulo sentia dentro de si essa contradição que todos nós sentimos. A nossa carne grita: peca, peca. E São Paulo em Romanos 7 vai dizer: dentro de mim existe uma lei contrária à lei de Deus. Eu desejo, me deleito na lei de Deus, no íntimo do meu ser, mas dentro de mim existe uma lei que é contrária a essa lei. E eu não faço o que eu queria fazer, eu faço aquilo que eu não gosto de fazer, eu faço aquilo que é errado. Infeliz homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E aí nós chegamos a Romanos capítulo 8, um dos capítulos mais lindos de toda a Sagrada Escritura. Foi a resposta que São Paulo encontrou para suas quedas repetidas, para sua miséria infinita, para suas inclinações ruins. Ele encontrou a resposta na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E em gratidão por esse perdão, por essa misericórdia que o fez sentir abraçado por Deus, ele deu a vida, ele gastou a vida como uma vela no altar. Paulo foi feliz. Paulo sofria tudo, mas era feliz. Encontrou uma plenitude de paz dentro do seu coração, que muitas pessoas procuram e não encontram. Então, o Senhor quer dizer para você também, que dentro de você existe essa contradição que o meu pai me explicava, que São Paulo diz em Romanos 7. Você muitas vezes quer fazer o bem, mas você não consegue. Você quer deixar de ser egoísta, mas não consegue. Você faz o propósito para não cometer aquele pecado, mas repete o mesmo pecado. E de novo você diz: não vou, mas faz o mesmo pecado. E de novo, e de novo. Um amigo meu estava em pecado grave. E minha irmã falou, era um amigo de longos anos. E esse amigo estava obstinado no pecado mortal. Ele se envolveu com a prostituição. E antes ele era virgem. Mas depois que ele se envolveu com a prostituição, ele não se arrependeu do pecado e quis ficar nesse pecado. A minha irmã me contou, ele não me contou. E eu pedi para ele ligar para mim. Isso foi em 2013. E ele ligou para mim, no meu aniversário,
E eu conversei com ele, e ele reclamava da igreja, ele estava afastado da igreja, e ele reclamava de tudo, e eu sabia qual era o problema dele. Quando você está com um problema do seu vício, do seu pecado, você começa a jogar a culpa para em cima de todo mundo. E assim ele fazia, mas não sabia que eu já sabia o problema. Então eu disse assim: meu irmão, vem aqui para o Misericórdia Brasil, vai ser um encontro de cura e libertação, vai ser maravilhoso, com o Padre Rufus, um dos maiores exorcistas do Brasil, do mundo. Vem participar. Ele e um outro amigo já estavam se preparando para vir participar desse encontro. E eu disse assim para ele, Chiquinho, o nome dele, né? Francisco José, inclusive, ele amanhã faria aniversário se estivesse vivo. E eu dizia assim: Chiquinho, você aí no Rio de Janeiro, aí em Niterói, tem tantos padres bons, procura um padre, faça uma boa confissão, conversa com o padre. Ele diz: eu confessei, mas o padre disse assim: para de brincar com o sacramento da confissão. E ele disse: eu não vou me confessar para cair no mesmo pecado. Eu falei: olha, Jesus, que mandou você e eu perdoar 70 vezes 7, Jesus vai te perdoar 70 milhões vezes 70 bilhões. Ele não se cansa de te perdoar. Agora, você vai estar brincando com o sacramento da confissão se você for se confessar sem estar arrependido, sem querer lutar contra o pecado. Aí sim você está brincando com o sacramento. É esse o seu caso? E eu sabia que era esse o caso dele. Mas ele ficou em silêncio e logo em seguida eu falei: ainda que seja esse o seu caso, procura o padre, conversa e vem para esse encontro Misericórdia Brasil. Vem, porque Deus vai trazer um novo para você e tal. Enfim, eu falava isso para ele e no dia e rezando por ele, né? Rezando por ele para ele deixar esse vício da prostituição, de procurar prostitutas. Ele não ia mais porque não tinha dinheiro, senão ele ia mais. Ele falou para minha irmã, né? Contou para ela, e não estava arrependido. E eu rezando por ele, e aconteceu que no dia seguinte, isso foi dia 10 de março, meu aniversário, no dia seguinte aconteceu o tsunami no Japão. Olha só o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu não vi o podcast inteiro de ontem, mas vale a pena, eu quero continuar de ver, porque eu sei que essas coisas que acontecem trazem um significado de conversão e salvação muito grande. E quando aconteceu o tsunami, ele ficou muito impressionado, muito assustado, porque na minha família sempre a gente falava do fim dos tempos, sempre a gente falava das aparições marianas, a aparição de Akita, que Nossa Senhora fala coisas gravíssimas, e ele ficou assustado. Justamente no Japão, a aparição de Akita fala de um castigo que vai vir e grande parte da humanidade será eliminada. Fogo vai descer do céu, Nossa Senhora diz, e ele ficou tão assustado que à noite, né, ele viu isso. No outro dia ele falou com a minha irmã: Franciane, o que está acontecendo? O que é isso? É o fim do mundo que está vindo? Meu Deus, o que é isso? Assustado mesmo, para valer. E a minha irmã disse assim, cheia de sabedoria do Espírito Santo: Chiquinho, para de ficar preocupado. Que medo é esse? Você não crê no seu Deus? Você não sabe quem é o Senhor, que é seu Pai, seu bom pastor? Chiquinho, não se preocupa com o fim do mundo, não. Você tem que se preocupar com o seu fim, que pode ser amanhã e você não sabe. Gente, no dia 13 de março, Chiquinho morreu. Minha irmã profetizou, né? Se preocupa de estar preparado para o seu fim, que pode ser amanhã. E eu fiquei assim impressionado quando eu soube da notícia. Eu estava aqui em Fortaleza, no Colégio Cristos, divulgando o Encontro Misericórdia Brasil. E na divulgação, depois da missa, me veio procurar um jovem que estava na mesma situação de Chiquinho, envolvido com pecado mortal na área da sexualidade, e disse que não estava arrependido, igualzinho a ele. Falei: meu amigo, eu tenho um amigo meu de infância lá do Rio de Janeiro que está na mesma situação que você. Ele já tinha comprado o ingresso do Misericórdia Brasil. Eu disse: ele vai vir lá do Rio de Janeiro para cá, só para poder participar do encontro, porque ele está preso no pecado e não está arrependido. Ele não consegue deixar o pecado.
Eu falei para ele, ontem eu conversei com ele, anteontem, e eu disse, olha, converse com o padre, se você não vai confessar, porque acha que não está arrependido, pelo menos conversa e pede ajuda. E conversei isso com esse jovem. Mal saí da igreja, ali, da capela do Colégio Cristos, ligam para mim e dizem que o meu amigo acabou de falecer. Eu fiquei, no dia seguinte eu fui em missão para Brasília, eu fiquei meio abalado, e o irmão que estava dirigindo comigo disse assim, irmão, pede um sinal que ele se salvou. Eu falei assim, eu dei minha vida pela salvação das almas, eu vou duvidar que Deus vai salvar o meu amigo, um dos meus melhores amigos? Eu não. Aí na hora que a gente falou, passou escrito assim, Vitória. Falei ali, olha o sinal para você. Era uma concessionária, alguma coisa assim. Para você, para mim não, porque eu não duvido do poder de Deus. E logo em seguida eu fui para essa missão em Brasília, e a gente cansado, chegou a hora que eu ia descansar, 1h à tarde, e nessa hora que eu ia descansar, ligaram para mim dizendo, sua irmã acabou de dizer que o seu amigo, quando morreu, ele tinha confessado e tinha comungado. Gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu não consegui dormir. Meu descanso foi no Senhor, foi a alegria de saber que Deus ouviu minhas orações, que Ele se salvou, que Ele se confessou, que Ele recebeu o corpo e o sangue do Senhor, que Ele quis dar um passo para deixar o pecado. Então, muitas vezes isso que acontece no Rio Grande do Sul é motivo de conversão, de salvação. Muitas vezes nós estamos assim presos no pecado e não queremos sair, não nos arrependemos. Mas eu te digo, Deus está presente e ajuda aquele que quer lutar. Você não tem forças para lutar, mas você quer a ajuda de Deus. Aquilo que eu disse para esse meu amigo, que graças a Deus, a misericórdia do Senhor o visitou, eu digo para você, Deus que mandou você e eu, pobres pecadores, perdoarmos 70 vezes 7, Deus nunca vai deixar de te perdoar, se você quiser lutar. Quando Paulo entendeu isso, entendeu a misericórdia de um Deus que rasgou o coração por ele, ele foi feliz, ele encontrou a paz. Um Deus que não se cansa de nos levantar, como a irmã Maria Joana canta. Um Deus que não se cansa, Deus não desiste de você. E eu estou falando essa palavra, porque hoje nós vamos rezar pela libertação dos vícios. E as pessoas, como eu disse no início, meu pai me falava, que não conseguem sair. As pessoas que estão no vício, elas mesmas começam a cair num desânimo, porque vê que não consegue, tenta e não consegue, faz o propósito e não consegue. Pessoas que são viciadas em comida, pessoas que são viciadas em álcool, em drogas, pessoas que têm um trabalho bom, têm uma esposa boa, têm filhos e estão viciados em drogas. Pessoas que você nem desconfia, entraram nesse buraco e não conseguem sair. Não só aqueles que estão nas cracolândias, não. Pessoas que lutam, vícios na área da sexualidade. Pessoas que lutam, suam sangue e continuam caindo no mesmo pecado. Nós que estamos no mosteiro, nós recebemos algumas formações que são muito ricas. E uma delas, de Santo Afonso Maria de Ligório, sobre a vida religiosa, ele conta uma história de um monge que estava tendo muita tentação na área da castidade. Vinham pensamentos assim dos mais depravados na cabeça dele, e ele sofria com isso, ele não queria, ele lutava contra esses pensamentos. E uma vez ele foi desabafar, confessar e fazer uma direção espiritual com o abade, e dizer o tipo de tentações que ele estava tendo, o grau de tentações que ele estava tendo. E o abade não soube entender que aquilo era uma luta, que ele não estava se entregando àqueles pecados. Ele estava, como Jesus diz no Evangelho, fazendo violência. São os violentos que arrebatam o reino dos céus. E o que mancha o homem não é o que entra na sua mente, mas é o que você decide acolher. É o que você deixa entrar e permanecer no seu coração. Então, esse abade tratou tão duramente esse religioso.
Disse: como é que dentro de um mosteiro você consegue pensar coisas tão baixas, tão imorais? Você é indigno de estar aqui, e você é isso, você é aquilo, e você é aquilo outro, e tal, e tal, e tal. Santo Afonso de Ligório conta: sabe o que aconteceu com esse abade? Deus permitiu que os demônios da impureza atacassem esse homem de tal modo, o abade, de tal modo, muito pior do que aquele outro religioso, que esse abade começava a gritar, correndo pelos corredores do mosteiro: socorro, socorro, desesperado, porque não dava conta de tanta opressão espiritual que ele estava tendo dos pecados contra a pureza, contra a castidade. E Santo Afonso de Ligório vai explicar a base para que Deus te dê a graça, porque é uma graça de Deus. Você conseguir vencer um vício é uma graça, é um presente do céu. E Deus diz na sua palavra, na carta de São Pedro: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá a sua graça aos corações humildes. Eu gostava muito de uma interpretação do padre Jonas Abib sobre essa passagem. Ele dizia assim: Deus resiste aos soberbos, mas Deus não consegue resistir a um coração humilde. Para Deus é irresistível. Quando você tem um coração humilde, você toca o coração de Deus. Quando você sabe se humilhar diante do Senhor, e como diz Santa Teresa, a humildade é a verdade, se colocar no seu lugar, reconhecer o seu nada, reconhecer que sozinho você não tem capacidade nenhuma. A gente canta, não é? Sem ti nada posso fazer, sem ti nada posso fazer, mas tudo posso naquele que me fortalece. Essa canção da Madre Kelly. Quando você se humilha diante do Senhor, é impossível que o Senhor não derrame a graça. Eu sempre gosto de lembrar da Cananeia, aquela mulher que pedia para Jesus ter misericórdia da filha dela possessa. Jesus vai dizer que não, que o Pai designou ele para chegar, pode abaixar um pouquinho, irmão, por caridade, para cuidar dos judeus. Jesus tinha que cumprir as promessas messiânicas em Israel, não tinha que sair para o paganismo. Depois do Pentecostes, os apóstolos iam para o mundo inteiro, igreja católica, universal, para o mundo. Mas enquanto Jesus estava aqui, a missão dele não era ir aos pagãos. Mas aí, o que aconteceu? Essa mulher se humilhou tanto e disse que os cachorrinhos comem também as migalhas. Jesus não conseguiu resistir. Gente, um coração humilde, Jesus não resiste. Jesus mudou os planos. Jesus disse: vai, mulher, por causa da tua palavra, tua filha já está liberta. Nas bodas de Caná, não era a hora de Jesus começar os milagres públicos. Não era a hora. Mas o coração mais humilde que existiu nessa terra nem pediu, Nossa Senhora nem pediu. Ela só falou: meu filho, eles não têm vinho. Só informou: eles não têm vinho. Aí Jesus diz: não, não é minha hora. Aí Nossa Senhora disse assim: olha, façam o que ele disser. O que ele ia fazer, ela deixou sob a responsabilidade dele. Diante de um coração humilde, Jesus não resiste. O primeiro milagre, ele antecipou a hora dele. Ele também antecipa a hora da libertação do seu vício, quando você sabe se humilhar diante do Senhor. Eu sou muito impressionado com uma passagem bíblica de um rei que foi um dos piores reis que existiram em Israel, o rei Acabe. Foi um rei muito ruim, mas muito ruim mesmo. E ele fez uma perversidade tão grande. Ele queria o terreno do vizinho, o vizinho não queria dar. E a mulher dele mandou matar, inventar uma calúnia desse homem e apedrejar ele até morrer. E assim que apedrejou, Acabe foi lá e tomou posse da vinha dele, roubou a vinha dele. Foi um pecado terrível, e o profeta Elias disse: você vai morrer do mesmo jeito, a sua esposa também, porque vocês são maus, porque vocês mataram e roubaram. E ele começou a fazer jejum, ele começou a usar veste, ele era rei, rico, começou a usar veste bem pobre, veste de saco, se encher de cinza na cabeça, pedir perdão a Deus, bater no seu peito. E Deus falou assim: você viu como Acabe se humilhou na minha presença? Por isso o castigo não vai vir agora,
vai vir nas gerações futuras. Quer dizer, um homem malvado, perverso, que tudo indica que nem se salvar não se salvou, mas ele se humilhou diante do Senhor e conseguiu a graça. Filho, filha, muitas vezes nós não conseguimos a libertação de um vício, porque esse vício está servindo para te tirar do seu orgulho. Você confia muito em você mesmo e pouco em Deus. Você confia nas suas forças. Você é muito independente. Você quer ficar longe de Deus. Você não diz isso, mas na prática é o que você faz. Você se acha uma pessoa muito capaz. E por isso, você está sendo humilhado no cadinho da aprovação. Você está sendo humilhado nesse vício. O vício nos humilha. O vício nos mostra que, me desculpe dizer, nós somos o cocô do cavalo do bandido. Nós somos a miséria das misérias. Mas aí você tem a experiência com a misericórdia das misericórdias. Quando você conhece a sua miséria, reconhece e se humilha, você pode ter a experiência com a misericórdia. Gente, não é fácil vencer um vício. Não é fácil, é muito difícil. Em Baruque capítulo 4 diz assim: a sabedoria diz: coragem, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu se lembrará de vós. Vós quisestes apartar-vos de Deus, ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo. Eu costumo dizer, procurar feitiçaria, bruxaria é fácil, mas depois a libertação demora. Tomar a primeira dose de drogas é fácil, mas depois, para desintoxicar, é difícil. Começar a se viciar em remédios é fácil, mas depois, para desmamar, é muito difícil. Se entregar uma vida de promiscuidade, de masturbação, de fornicação, de adultério é fácil. Entrar no pecado é a porta larga, é fácil. Mas para sair, olha o que a palavra de Deus está dizendo: filhos, quisestes apartar-vos de Deus, ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo, porque aquele que sobre vós precipitou a catástrofe, vos concederá com a libertação um eterno regozijo. Deus está dizendo: filho, filha, você, com muita facilidade, você cometeu o pecado, mas agora o vício veio, e para se libertar disso, tem que colocar 10 vezes mais força. São os violentos que arrebatam o reino dos céus, e isso não é para te desanimar, não. Essa força vem de Deus. Deus vai ser a tua força para você vencer o vício. Deus vai ser a tua força também, você que está lutando por um esposo, uma esposa que está no vício, você que está lutando por um filho, por um neto que está no vício. Põe 10 vezes mais força de acordar na madrugada e rezar o rosário, de fazer penitência e jejum, de se confessar com mais frequência, de se humilhar, de perdoar mais as pessoas que te machucaram. Faça 10 vezes mais força para buscar a Deus agora. Não é uma palavra para te desanimar. Colocar 10 vezes mais força aponta para o número 10, os mandamentos. E a palavra de Deus diz: os seus mandamentos não são pesados. Colocar 10 vezes mais força significa que o Senhor opera em nós o querer e o fazer. Está na Bíblia. É Ele que vai ser a tua força. Sem ti nada posso fazer. Sem ti nada posso fazer. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ver que agora a força não vem de você. A força vem de Deus. E pela humildade, você vai conseguir vencer esse vício. Eu fiquei muito impressionado quando eu ouvi a história desse abade. Ele praticamente zombou. Ele praticamente zombou do discípulo. Mas Deus humilhou ele. Por quê? Porque ele foi soberbo. Se você é humilde, você vai vencer. Se você é humilde, você vai conseguir. E por que nós estamos reunidos aqui agora? Porque quem nos dá a humildade é a oração. Até a humildade é um dom de Deus. A vitória vem pela humildade e ambos são dons de Deus. E hoje nós nos reunimos com milhares de pessoas para clamar junto com você
pela libertação desse vício do álcool, das drogas, do sexo, da pornografia, pela libertação desse vício que você está lutando ou que alguém da sua casa está lutando. Você não está sozinho nessa luta. Temos a graça de hoje ter o Padre Vander Lúcio junto conosco, rezando também, combatendo esse bom combate. Sexta-feira é o dia que a relíquia da Santa Cruz está junto conosco, é um dia que clamamos especialmente o sangue de Jesus, é um dia de graças especiais, e nas chagas de Jesus, no sangue de Jesus, hoje está a sua cura, está a sua libertação de todo vício e pecado. Por isso, convida para entrar na sua casa agora, para estar junto com você, aquele único que é a solução para todo vício, todo pecado, para todo problema, Jesus Eucarístico. Quer entrar na sua casa. Jesus Eucarístico quer derrubar as muralhas. Jesus Eucarístico quer trazer a verdadeira vitória a você e a sua família. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Como em Jericó as muralhas vão cair, pelo poder do Senhor e das suas